Olá, muito bom dia. Que alegria estar com você aqui em mais um programa Vida Devocional. Esse programa que nos estimula cada vez mais a uma vida de oração, de leitura da palavra, de comunhão com os irmãos em Cristo, segundo o Senhor Deus deseja. Hoje nós vamos meditar num texto muitíssimo importante da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 2. Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia e meditar comigo. Nós vamos hoje meditar no tema A Solução de Deus para um Casamento em Crise. Diz-nos assim a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Mas Jesus lhe disse: "Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora." Então ela falou aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser." Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: "Enchei de água as talhas." E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: "Tirai agora e levai ao mestre-sala." Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: "Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora." Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esse texto conhecidíssimo da palavra do Senhor, ele é autoexplicativo. E o último versículo que nós acabamos de ler nos mostra o propósito pelo qual Jesus realizou este milagre. Foi para que os seus discípulos crescem nele. Vejam bem, quando nós falamos sobre a questão do casamento, hoje em dia, este tema tornou-se um assunto plasmado na sociedade, de modo que as pessoas elas relativizam e intentam cada vez mais ensinar que o casamento é uma questão cultural, é de uma opinião, e as religiões se apropriaram disso. Mas quando nós voltamos às Sagradas Escrituras, nós encontramos verdades irremediáveis. A primeira delas é que Deus é o Criador de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é a pessoa central, Deus é a pessoa fundamental da vida. Sem Deus não há nada, sem Deus não há criação. E o Deus da criação, ao criar o homem, segundo a sua imagem e semelhança, Deus não deixou o homem só, criou também a mulher. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira, uma auxiliadora. A palavra auxiliadora significa alguém que está à mesma altura, ombro a ombro, para viver junto. E assim o Senhor criou a mulher e a trouxe ao homem. O primeiro casal foi criação divina. O casamento foi instituído por Deus ainda no princípio, antes do homem e da mulher caírem em pecado. Portanto, sabendo que o casamento é uma criação divina e foi instituído na terra por Deus, nós então concebemos que o casamento ele é devidamente chamado de o santo estado do matrimônio, porque procede de Deus. Qual é a definição bíblica do casamento? O casamento, segundo a palavra de Deus, é a união de um homem
e uma mulher debaixo da bênção de Deus. Sendo Deus o Criador, Ele também é o sustentador do casamento. Não existe modos de nós mantermos um casamento saudável sem a presença do Deus que criou o casamento. Não há palavras que substituam a palavra de Deus. A palavra eu te amo, ela é muitíssimo importante, mas ela por si só não sustenta um casamento. É a palavra de Deus que dá o sentido do amor e faz com que tanto quem fala como quem ouve, que os interlocutores recebam o carinho, porque a palavra de Deus está produzindo vida no ambiente do santo estado do matrimônio. Quando nós concebemos que o casamento procede de Deus, é uma iniciativa de Deus, nós então entendemos a importância com que Jesus tratou o casamento. Porque Jesus, no início do seu ministério, ele chamou os seus discípulos. Jesus, ele tinha um universo de opções para iniciar o seu ministério visível para as pessoas. Mas ele escolheu um casamento. Qual é a mensagem que o Senhor Jesus está transmitindo para mim e para você hoje no século XXI? É que o Deus que criou o casamento, que disse, não é bom que o homem esteja só, quando ele se encarnou, ele decidiu estar presente numa festa de casamento e ali realizar o seu primeiro milagre. Quando nós entendemos o valor que Deus dá ao casamento, nós então podemos trazer as nossas dificuldades e colocar aos pés do Senhor que criou o casamento e dizer, Senhor, ajuda-nos no que nós estamos passando. O que nós estamos enfrentando, o Senhor pode resolver. Afinal de contas, aquele que idealizou é o sustentador. E os dilemas que nós passamos no casamento ao longo da vida, a palavra de Deus, ela tem a solução. A presença de Deus pode ser almejada por um casal. É isso que Jesus deseja nos ensinar. Meditemos um pouco. Quando a palavra do Senhor nos ensina sobre as bodas de Caná da Galileia, Caná da Galileia, segundo os estudiosos, era um vilarejo de não mais do que umas 4 ou 5 mil pessoas. Alguns que chegam a afirmar até 6 mil pessoas. Mas era um vilarejo. Um casamento nesse ambiente fazia com que muita gente tomasse conhecimento e muitas pessoas fossem convidadas. Talvez não tantas, 6 mil pessoas, mas muita gente saberia qual era o casal que naquela circunstância estava se enlaçando. Diz-nos o texto da palavra do Senhor que houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Maria é a pessoa que encabeça este momento da família de Jesus, porque provavelmente José já tenha falecido neste momento. E diz-nos o versículo 2, Jesus também foi convidado. Maria foi convidada, mas Jesus também foi convidado. E os seus discípulos também, por estarem sempre com o Senhor Jesus, eles rumaram para este ambiente festivo do casamento. Na cultura judaica, um casamento nos dias de Jesus, ele era preparado com grande antecipação. O noivado já significava que este casal estava aliançado. Era tratado com tamanha seriedade, tanto quanto o estado do casamento. A cerimônia, ela teria a palavra de Deus, a bênção de Deus, e a partir de então, este casal iria habitar juntos, ia coabitar e procriar-se. Este enlace, ele era festejado por aproximadamente 7 dias. Se um casamento hoje em dia custa bastante, imagine só como que era organizar um casamento nos dias de Jesus. Por isso, muitas pessoas se envolviam com o casamento. Não era somente um casal,
mas as famílias, elas se juntavam, amigos, todos faziam de tudo para que essa festividade de 7 dias, ela acontecesse. E então, Jesus, estando presente ali, juntamente com sua mãe, eles acompanham todas estas ornamentações, todos esses aparatos que vão fazer com que esse casal comece a sua nova vida nesse ambiente festivo. 7 dias de festividade para selar a união de um casal. Diz-nos a palavra no versículo de número 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Quando Maria disse para Jesus, eles não têm mais vinho, Maria cria no Senhor Jesus, ela sabia a importância do seu filho e ela sabia que ele vinha da parte de Deus. Talvez aqui ela pensou, este é o momento dele revelar a glória de Deus. Mas Jesus carinhosamente deu uma resposta para ela nos moldes de, olha, ainda não é o que você está pensando. A frase que Jesus diz, mulher, que tenho eu contigo, é uma forma carinhosa dele dizer a ela, olha, não é esse momento ainda. No entanto, Jesus acolhe esta informação que a mãe dele lhe traz e ela conversa com os serventes que estão promovendo o serviço dessa festa. Fazei tudo o que ele vos disser. Maria, por crer em Jesus, ela diz aos serventes, observem esse jovem, vejam que ele é Jesus, vocês vão conhecê-lo. Façam tudo o que ele disser a vocês. Façam tudo o que ele disser a vocês. E eles obedeceram à voz de Jesus, pois a palavra do Senhor nos diz, estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Eram talhas de pedra. Eu gostaria de deter a atenção com você nessa declaração, porque os judeus eles utilizavam estas talhas de pedra para armazenar água, para as purificações da família, para as limpezas, para os rituais domésticos. E uma talha de pedra é diferente de um vaso de barro, de um recipiente de cerâmica. Uma talha de pedra exige que haja esforço. Note bem que, para ser uma talha de pedra, um bloco de pedra deveria ser tratado, deveria ser escolhido, separado, e alguém começou a esculpir nele o formato de um recipiente. Para ser uma talha de pedra, alguém teve de trazer esse bloco pesado para este recinto. Olha, se foi um homem ou se foi a mulher, houve esforço. Nós sabemos que a parte pesada do entalhar uma pedra, geralmente era o trabalho de um homem. E de manter a água ali, as mulheres sempre faziam isso, eram as mulheres que iam até os poços e traziam essas águas, ou então colhiam a água da chuva para certas cerimônias de purificação judaicas. O fato é, há uma responsabilidade dos dois. O casamento foi instituído por Deus e é um ambiente de responsabilidade. Tanto o homem como a mulher têm a sua participação. Se nós observarmos por este elemento aqui, temos uma grande lição para os nossos dias. Casamento não acontece por mágica, como a cultura ensina. Casamento não acontece por mandinga, por atrair o amor. Não é nada disso. Casamento, ele flui, ele acontece onde há pessoas responsáveis, onde há pessoas que se esforçam. Há 3 coisas que gostaria de meditar com vocês sobre o que um casamento precisa para dar certo. Precisa de honestidade. Precisa de honestidade, porque se tem algo que tem de tudo para não dar certo é um casamento. São 2 pessoas com culturas totalmente diferentes, que vieram de ambientes familiares diferentes, de culturas familiares diferentes.
de modos de ouvir diferentes, de falas diferentes, de tons de voz que sinalizam coisas diversas. Você não acha que seria muito, mas muito mais fácil dissolver um casamento? A cultura assim diz. E, obviamente, quando nós olhamos para o que é o homem e o que é a mulher, nós dizemos, é um milagre que o casamento dê certo. E realmente é um milagre. E Deus, Ele manifesta o seu poder através dos casamentos. Talvez você esteja passando por um momento de crise no seu casamento, e eu gostaria de dizer para você, imbuído da autoridade da palavra de Deus, Deus é a pessoa que inventou o casamento, que criou o casamento, é Ele que mantém o casamento, e Ele é a pessoa que recolhe situações conflituosas e transforma isso para o louvor da sua glória. A crise que o seu casamento passa pode ser, hoje mesmo, um ambiente de transformação, pode ser um instrumento de transformação para que muitas pessoas venham a crer em quem é o Senhor Jesus. Para isso, é necessário que haja uma honestidade. O vinho acabou. O vinho está acabando. Ou já se exauriu a alegria deste ambiente. Olha, a grande dificuldade que nós temos nos nossos dias é a maquiagem do amor. Muitas pessoas maqueiam os sentimentos e maqueiam a responsabilidade do casamento. E aí, quando se exaurem os recursos, o que elas fazem? Elas culpam umas às outras. E isso é fruto da prática dos nossos primeiros pais, porque quando Adão pecou e o Senhor o interrogou, lhe disse, a mulher que o Senhor me deu. E quando o Senhor interrogou a mulher, ela disse, foi a serpente. Nós somos pessoas que praticam a culpa desde o princípio, mas quando nós conhecemos a Jesus, nós somos honestos em dizer, eu tenho parte nisso, eu estou presente nesse relacionamento e eu posso mudar com a graça de Deus, eu vou me submeter à graça de Deus. Para isso, é necessário que haja a segunda coisa, humildade. A palavra humildade, ela vem do radical da palavra humus, a terra que nós conhecemos, que utilizamos para o plantio dos nossos jardins, humus. A humildade é nós sabermos que se nós não baixarmos a guarda, então nada floresce, nada frutifica, nada verdeja. Nós precisamos de honestidade, nós precisamos de humildade e uma terceira coisa, nós precisamos de rendição. Alguém tem que ceder para que haja milagre no casamento. Primeiramente, você tem que render a sua vida ao Senhor Jesus. Fazer tudo o que Ele disser, não é fazer tudo segundo você acha que deve ser feito ou provando para alguém. Muitas pessoas têm um casamento difícil e infeliz porque o que elas querem é ter razão, elas querem mostrar para o cônjuge o quanto elas têm razão nos elementos da história do casamento. Você pode ter razão, você pode estar com a razão, mas muitas vezes manifestar que você tem a razão pode trazer ferida no coração do outro e resistência. Portanto, aquela pergunta é extremamente válida. Você é uma pessoa que busca ter razão ou você é uma pessoa que busca ser feliz? Se você é uma pessoa que busca ser feliz no ambiente do matrimônio, você deve dar razão a Deus. Você também precisa da graça de Deus. Você também tem responsabilidade. Olha, para ter talhas de pedra em casa, uma pessoa só não dá conta. Era necessário tanto o trabalho do homem como o trabalho da mulher. Tanto a responsabilidade do homem como a responsabilidade da mulher. E então Jesus disse para os serventes, enchei as talhas d'água. Jesus identificou que as talhas estavam ali num lugar devido para que este milagre acontecesse. E os serventes obedecem ao Senhor Jesus, enchendo-as d'água, e eles a encheram totalmente, diz o versículo 7. Versículo 8, então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Olha,
Que coisa maravilhosa. Pessoas que estavam servindo naquele casamento, não sabemos se foram contratadas, possivelmente não, porque naquele tempo, para que essa festa longeva acontecesse, muitas pessoas se envolviam, até mesmo familiares socorriam servindo as mesas. Eles queriam dizer o seguinte: nós estamos aqui fazendo de tudo para que dê certo esse ambiente. Olha, se outros desejam isso, quanto mais os nubentes, o noivo e a noiva nessa situação aqui. Quando os servos fazem isso, eles levam o mestre-sala e a conclusão dele foi esta: todos põem primeiro o bom vinho no início da festa e ao aproximar-se do final, eles servem o de menor qualidade, uma qualidade inferior. Mas aqui aconteceu diferente. O bom vinho veio por último e todos se maravilharam com isso. Todos creram no Senhor Jesus, principalmente os seus discípulos, porque eles viram que era água que Jesus transformou em vinho. A água é o minério, agora o vinho é o produto da uva. Passa por fermentação, tem todo um processo, mas Deus transformou a água em vinho. A mensagem de hoje é que o Deus que criou o casamento é o Deus que deseja fazer parte do ambiente do seu casamento. O texto nos diz que Jesus também foi convidado. Você já convidou Jesus para o seu casamento? Você já orou dizendo: Senhor, entra no meu casamento? Senhor, eu faço esta oração com toda sinceridade. Eu não dou conta. Eu preciso me humilhar, eu preciso me render, Senhor, porque eu quis ter razão, eu falei coisas impróprias, eu fiz algo que machucou o meu cônjuge, e eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua graça. Senhor, entra no meu casamento. Sabe, Jesus é a pessoa ideal para a nossa vida. Jesus é a pessoa que toma momentos de crise da nossa vida e transforma em vinho. Jesus toma momentos inquietantes e situações adversas e prova o poder de Deus. Jesus é a pessoa que, se você convidar ele para o seu casamento, ele vem. Ele fez isso em Caná da Galileia. Ele pode fazer isso hoje. Sabe por quê? Porque ele vive. E ele vive pelos séculos dos séculos. Jesus está vivo. Jesus ouve a sua oração. Jesus tem poder de transformar a água em vinho. E as pessoas disseram ao final: o bom vinho chegou ao final da festa. As pessoas poderão dizer a seu respeito, no seu casamento: quando nós pensávamos que não ia dar certo, o bom vinho apareceu. E nós podemos ver o bom vinho aí. Deus deseja realizar um milagre no seu casamento. Que tal você render a sua vida a Ele? Porque de nada adianta nós convidarmos alguém para a festa se essa pessoa não estiver no nosso coração. Portanto, eu quero orar com você nesta manhã. Eu convido você a render o seu casamento nas mãos de Deus, render a sua vida primeiramente nas mãos de Deus. Convidar Jesus para preencher o seu coração e a sua mente, lhe dar uma mente santa, olhos santos, uma atitude perdoadora, uma rendição que vem da parte do Senhor Deus. O seu casamento pode ser uma bênção. Deus tem solução para ele. Ele criou o casamento, ele tem solução para o seu casamento. Oremos. Senhor, graças te damos por tua palavra, que é viva e eficaz. E nesta manhã, ó Deus, suplicamos de modo especial a bênção do Senhor sobre os relacionamentos, sobre os casamentos. Ó Deus, por ocasião da festividade dos dias dos namorados, do dia dos namorados que chega esse final de semana, muitos casais, ó Deus, saem, jantam, se reúnem, viajam, mas muitos deles, lá no recôndito do coração, clamam: Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos. Ó Deus, Tu és um inventor do casamento e nós humildemente lhe pedimos: Senhor, adentra, ó Deus, os matrimônios nesta manhã, adentra o meu matrimônio, adentra, Senhor, o ambiente da minha casa, o ambiente onde eu educo os meus filhos. Senhor, que nada nem ninguém ocupe o lugar do Senhor. Ó Deus, faça, Senhor, com que a água seja transformada em vinho para o louvor da Tua glória.
não para a vanglória humana, mas para que o mundo conheça a Ti. Senhor, que haja honestidade, humildade e rendição nesse dia. Nós assim oramos, crendo que o Senhor nos ouve e nos responde pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você tenha um ótimo dia na presença do Senhor.